No livro de Esther, nós conhecemos a história de Mardoqueu, um homem que ele era fiel a Deus, ele era primo de Esther, que virou rainha, e estava enfrentando uma situação muito difícil lá no reinado. Ele estava longe da sua terra, estava morando nas províncias que o rei Assuero comandava, né? Ele era rei e Mardoqueu trabalhava no palácio do rei como porteiro. E Amã, ele se transformou em um príncipe muito forte no reinado do rei Assuero. E Amã, ele odiava Mardoqueu, tanto que ele recebeu conselhos da sua mulher e seus amigos para fazer uma forca, para enforcar Mardoqueu. E olha só, no capítulo 5 de Esther, no versículo 14, a Bíblia diz a seguinte coisa: Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados. Cada côvado, meu irmão, mede 40 centímetros, né? Então, 50 côvados, né? 50 vezes 40 centímetros, né? Daria aproximadamente quanto aí? 20 metros de altura? Aproximadamente isso, né? Uns 20 metros, se eu estou bom de matemática. E faça-se 20 metros de altura, 50 côvados. E amanhã dizer ao rei que enforque nela o Mardoqueu. E então alegre-se com o rei num banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã e mandou fazer a forca. E por que isso, meus irmãos? Porque Amã, quando se transformou o segundo homem mais importante do reino, ele queria que as pessoas se prostrassem diante dele, adorassem ele. Mas o que aconteceu? O Mardoqueu, como ele era um homem fiel a Deus, ele sabia que só poderia se prostrar a Deus, somente a Deus. E aí Amã se enfureceu com ele e fez essa forca para enforcar ele. Mardoqueu, claro, sem dúvida, deve ter ficado com medo. Pensou, meu Deus do céu, e agora essa situação, né? E porque uma coisa muito que me chamou a atenção era porque uma forca tão alta, porque ele queria que várias pessoas vissem aquilo, para que ninguém mais ousasse não se prostrar mais diante dele. Mas ele estava mexendo com a pessoa errada, porque Deus ele cuida dos seus. Por isso que eu sempre digo aqui nos vídeos, vale a pena ser fiel, meu irmão. Ainda que você ache assim, mas eu estou passando por tribulação, Mardoqueu passou também. Você acha que foi legal para ele ouvir a notícia de que ele iria ser enforcado? E naquela época não tinha remédio para dormir, não. Como é que vocês acham que foi a vida dele? Como é que vocês acham que foi para ele ouvir isso, saber que ele iria ser enforcado? Mas como Deus ele sempre nos surpreende, você é testemunha viva, eu tenho certeza que você sempre tem um testemunho para contar, né? De livramentos que Deus ele te deu, coisa que você nunca imaginava. Nunca imaginava que iria sair. Se tiver algum testemunho de livramento, escreve aqui nos comentários. E Deus, ele é especialista, irmãos, em tirar a gente fiel de problemas. Porque quando a gente está servindo a Ele, às vezes a gente está entrando num problema que não foi a gente que provocou, né? A gente está obedecendo a Deus. E aí você está lá já envolvido num problema. E aí, como Deus ele não esquece dos seus, Deus ele preparou o escape. E Mardoqueu foi livre daquela forca. E se você for ler a história, só não vou detalhar aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo, mas no capítulo 6, você lendo, você vai ver que Amã foi quem foi enforcado naquela forca. Ele fez aquilo para enforcar Mardoqueu e ele mesmo, por ordem do rei Assuero, foi enforcado lá. E o que aconteceu depois disso? Mardoqueu, ao invés de ser porteiro do rei, passou a ser um homem influente no reinado. Olha só, meus irmãos, o poder que o nosso Deus tem de inverter as coisas ao nosso favor. O poder que Deus tem de transformar a maldição em bênção, de transformar a mentira em verdade, de transformar a guerra em paz e de transformar
um relacionamento quebrado numa aliança reconstruída. O nosso Deus, ele é poderoso, meus irmãos. Mardoqueu confiou em Deus e não ficou envergonhado. Nós vamos continuar confiando em Deus e não seremos envergonhados.